Então, hoje nós começaremos o estudo sobre Gálatas. É uma carta pequena, são 6 capítulos, e nesses 6 capítulos nós temos uma verdade profunda sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É provavelmente a carta que melhor traduz o sentido dos evangelhos, do Evangelho de Jesus, melhor dizendo. Depois ele é ampliado quando Paulo escreve a carta aos Romanos. De uma forma muito sucinta, nós poderíamos dizer que Gálatas é o rascunho do que seria Romanos. Capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos é o conteúdo do Evangelho. Paulo escreve a uma igreja que ele não criara, que não tinha ido ainda a Roma, e a carta aos Gálatas, aquela região da Galácia, que Paulo fundou algumas igrejas, Paulo escreve a quem conhece, só que no início do seu ministério. Há quem diga, e eu sou dessa linha de pensamento, que Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu. Então era tudo inicial, tudo no começo. E até mesmo a forma de falar do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho que é poder de Deus para a salvação, Evangelho que é uma revelação do plano eterno de Deus para salvar o pecador, judeu e gentil. Esse evangelho, em Gálatas, ele é apresentado de uma forma magistral, porque é bem resumido. E eu preferi trocar a ordem para começar com Gálatas, primeiro porque é a primeira carta escrita entre o ano 48 ao ano 50 da era cristã, e pela mensagem, né, que fala do evangelho, sobretudo, e também porque a gente veio de Atos. E a gente pega Atos, capítulo 13, capítulo 14, que fala justamente da primeira viagem missionária, em que a igreja entre os Gálatas foi fundada. A gente tem toda uma lembrança das viagens missionárias e fica fácil apresentar Gálatas e o problema que ocasionou a inscrição dessa carta, essa escrita aos Gálatas, que é o problema judaizante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse problema chamado problema judaizante. Mas, antes disso, nós vamos fazer a introdução da carta. Eu não sei quantos leram essa carta. Eu e a Aline, nós tivemos a bênção de reler. Eu li para estudar toda a carta e depois eu li com ela. Com a carta na mente, com a estrutura da carta na mente, fica fácil da gente depois particularizando porção por porção e estudando. São 6 capítulos, o Fernando vai projetar o esquema da aula de hoje, os slides da aula de hoje, e esses slides, eles estão ainda parciais, não deu tempo para fazer todo o conteúdo. Eu ainda fiquei preso ao capítulo 1, fiz a introdução, o capítulo 1, por isso que essa semana ainda não vou passar o material para vocês. Vou fazer provavelmente aí na quinta ou na sexta-feira dessa semana que iniciou hoje, para que vocês tenham também os slides. A carta aos Gálatas é também chamada da carta da liberdade. Paulo vai falar muito nesta carta sobre a liberdade, e principalmente dizendo que a morte de Jesus nos libertou ou nos resgatou. Resgatar e libertar é um sinônimo de uma palavra que era usada na compra de escravos, na praça, na ágora. E Paulo vai dizer assim: a morte de Cristo libertou vocês. E ele está apavorado de perceber que os Gálatas estavam retrocedendo, vivendo debaixo da lei. E o Evangelho nos liberta de viver buscando a salvação na lei. E Paulo vai dizer que quando a gente sai dessa prisão que a lei nos põe, nos coloca, quando a gente quer se salvar pela observação da lei, pela obediência à lei, Paulo diz: quando você descobre o evangelho da graça de Deus, você não precisa mais buscar salvação mediante a lei, você tem a salvação mediante a graça e pela fé em Cristo Jesus. Para muitos dos estudiosos bíblicos, Gálatas é a carta magna da liberdade, de como você alcança a liberdade em Cristo. Isso tudo vai ficar mais claro à medida que a gente for expondo
a carta. Próximo slide, Fernando. Bom, eu voltei com esse mapa, nós usamos muito esse mapa para estudar o livro de Atos. Aí você tem todo o percurso de Paulo, das 3 viagens missionárias e da 4ª viagem, que foi quando ele foi para Roma como escravo, foi motivo da nossa última aula, e foi uma viagem, mesmo que Paulo esteja como prisioneiro nessa 4ª viagem, ele fez a obra de Deus, Deus usou para evangelizar e para fazer grandes milagres na vida das pessoas que cruzaram o seu caminho. Esse mapa vai nos servir hoje, sobretudo, para localizar a região da Galácia, que é essa parte rosa. O Fernandinho vai, como sempre, sempre inovando. Hoje ele está com o cursor aí vermelho. Parabéns, Fernandinho. E ele está localizando a região da Galácia. Deixa eu explicar algo para vocês, porque essa explicação vai dar para vocês subsídios para entender um debate que existe hoje entre os estudiosos da Bíblia com relação a que parte da galáxia Paulo estava escrevendo esta carta, a parte sul ou a parte norte. Essa é ainda hoje uma discussão muito grande que se tem, mas a maioria, vou antecipar, a maioria acredita que Paulo está escrevendo esta carta às igrejas da região sul da galáxia. E deixa eu explicar para vocês a razão desse problema de identificação, de localização. Bom, nós sabemos que na primeira viagem missionária, Paulo, basicamente, ele vai somente para a Galácia. Ele sai de Antioquia, na Síria, aquela parte amarela à nossa direita, o Fernandinho vai botar o cursor, Antioquia, a cidade de onde sempre as viagens missionárias do apóstolo Paulo partiam, sempre saíam de Antioquia. E Paulo vai de Antioquia, junto com Barnabé, desce para a ilha de Chipre, passa em Salamona e depois vai para Pafos, na ilha de Chipre, ao lado. Fernandinho quiser acompanhar, isso. E Pafos é a capital, ele prega lá e segue e chega, por fim, aí no que a gente chama de Perge, né? Subindo aí na Panfilha, ele vai chegar em Perge. João Marcos volta daí, abandona o grupo, aí em Perge, volta para casa. E Paulo e Barnabé, eles sobem uma região montanhosa chamada Cordilheira de Taurus e chegam finalmente a Antioquia da Psídia. Por que Antioquia da Psídia tem esse nome? Porque a região aí era Psídia. Aí você está perguntando, mas pastor, você não disse que essa parte rosa toda não é Galácia? Eu digo, depende do período histórico. Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Os romanos, eles tomam essa região aí, que hoje é a Turquia, tudo isso aí, onde tem Capadócia, Galácia, Cilícia, Panfilha, Ásia, Mísia, Frígia, tudo isso hoje é Turquia. E na época do Império Romano, quando o Império estava crescendo e ocupando territórios, no ano 27 antes de Cristo, foi o que aconteceu. No ano 27 antes de Cristo, eles dominaram essa região, os romanos. E essas pequenas regiões que antes do Império Romano existiam como estados independentes, regiões de domínios de reis, deixaram de existir oficialmente. Então, a região da Galácia, que era somente a parte norte, onde está escrito Galácia, passou a ser politicamente uma região maior, que ia até a Psídia, que é justamente onde se encontram as igrejas que Paulo fundou, Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. Foram essas cidades da primeira viagem missionária que Paulo fundou. Então, dentro do estado, dentro da região da Galácia, estavam essa igreja no momento que Paulo
visita essas igrejas. Aí, provavelmente, no ano 40 e poucos, 40 a 45, Paulo funda essas igrejas. Então, você tem dois aspectos. Se vai considerar Gálatas como uma porção de terra de cunho étnico ou de cunho político. Deixe-me explicar isso mais um pouco. No ano 278 antes de Cristo, houve uma invasão celta nessa região da Turquia, hoje chamada Turquia. E eram celtas e também da região, sobretudo celtas da região do sul, onde hoje nós chamamos França. Eles eram também chamados de gauleses. Você tem o país de Gales e tem os gauleses que viviam ali na região da França, no sul, extremo sul da França. Esse pessoal invade essa terra e conquista toda essa região da parte norte da Galácia, e essa região, portanto, tinha um cunho étnico dos descendentes dos celtas, dos gauleses. Porém, eles foram ampliando território. E com a vinda do Império Romano, que subjugou tudo isso, os romanos, no sentido territorial, estender o território, que antes era somente o norte da Galácia, dos gauleuses, e passou a ser também chegando nessa parte da Licaônia, da Pisídia, essa região aí embaixo. Tudo ficou, na época do Império Romano, eu estou falando aí no ano 27 a.C., ou seja, depois de 250 anos, os romanos chegam e ampliam esse território e chamam todo esse território de Galácia. Então você tem uma Galácia étnica, que é o norte, e uma Galácia política, que é o sul, o imperador romano mandou incluir tudo como se fosse Galácia. Então, um grupo de intérpretes bíblicos diz assim, não pode ser essa parte sul, porque essa parte sul não é Galácia, essa parte sul é Psídia. Se você olhar dessa ótica, aí não seria Galácia, mas se você olha a partir do ano 27 da era cristã, aí também já é Galácia. E quando a gente lê a Bíblia, as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, não há menção de fundação de igreja no norte. Paulo revisita, a gente viu isso quando estudou Atos, que Paulo revisita as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem missionária. Esse grupo de igrejas aí na Psídia receberam visita do apóstolo Paulo nas 3 viagens. Na primeira ele fundou e nas 2 seguintes ele visitou as igrejas que ele havia fundado, e não há assim nada claro, evidente no livro de Atos que mencione que ele subiu mais ao norte e fundou outras igrejas. Então, é importante a gente entender que é melhor compreender Galácia ou Gálatas como os moradores das cidades nas quais Paulo pregou o evangelho na primeira viagem, criou as igrejas nessa primeira viagem, depois revisitou essas igrejas nas 2 últimas viagens dele. Aí eu peço para o Fernando passar aí o próximo slide. Então, nós temos basicamente o que eu falei aí, porque Paulo, no versículo 2 do capítulo 1, ele vai dizer carta aos Galatas, a igreja da Galácia. Na minha versão, que é a NVI, eu estou usando a NVI, Paulo vai dizer aos irmãos, versículo 3, deixa eu ver, me perdi.
versículo 2. Estou procurando aqui, onde fala que Paulo está dirigindo à igreja da Galácia. Procurando. Aqui, versículo 2, na segunda parte do versículo 2 do capítulo 1, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, quem lê a Bíblia e compara essa carta às outras cartas existentes de Paulo, corre o risco de pensar que Galácia é uma igreja, uma cidade, e que Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja de uma cidade, como ele fez com todas as outras cartas. Paulo ele nunca escreveu cartas a regiões, ele sempre escreve cartas fora a Galácia, Paulo sempre escreve a igreja local. Nesse caso, ele escreve a igreja da Galácia, aos Gálatas. E a gente agora, com a explicação que eu dei do mapa, nós vimos que Paulo escreve a uma região, a região sul da Galácia, que é composta dessas igrejas aí que Paulo fundara, né? Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Atos, capítulo 13 e 14. Próximo slide, por favor, Fernando. A questão judaizante. Essa é uma questão que, de fato, causou a razão de Paulo escrever esta carta a essas igrejas. Não demorou muito, Paulo havia fundado essa igreja, e com 1 ano e meio ou 2 anos, o problema pipocou nas igrejas ali da Galácia. E que problema foi esse? Algumas pessoas de Jerusalém, que eram judeus que se converteram a Cristo Jesus, passaram a ter uma compreensão do evangelho híbrida. Eles queriam misturar o evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo com a prática judaica, a circuncisão, guardar a lei, as leis cerimoniais, as leis dietéticas, as guardas dos dias e de meses de festas. Eles queriam fazer uma junção e chamavam isso de evangelho. A princípio, eles pensavam que o evangelho era só para os judeus. Lá em Atos 11, Pedro se depara com isso quando ele conta ao grupo de apóstolos e de irmãos que, quando ele foi levado para a casa de Cornélio, que era um gentio, e pregou a eles, comeu com eles, ele fez isso porque teve uma revelação de um lençol que descia com animais impuros. Isso se repetiu por 3 vezes, até que ele compreendeu que Deus estava dando carta branca para que ele anunciasse o evangelho a um gentio. Esse foi um problema. Depois que eles ultrapassaram esse problema de admitir que o gentio poderia entrar na fé, eles criaram um outro problema. O problema de que eles tinham que também guardar a lei, viver como judeu. E esse problema é um problema que vem se perpetuando. Ele não acaba fácil. E olha como o problema se tornou sério. Quando Paulo retorna da primeira viagem missionária, ele recebe em Antioquia visitas de judeus cristãos que vieram de Jerusalém, e eles estavam convencendo os judeus de Antioquia que eles precisavam crer em Jesus, mas guardar a lei de Moisés. O Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, ele é convocado justamente para deliberar sobre esta questão. O gentio precisava viver como um judeu, ele tinha que misturar a fé em Jesus, o evangelho pregado pela graça, com a prática de obras pela lei. E o Concílio de Jerusalém se reuniu e decidiu que não era necessário que o evangelho da graça fosse somado à lei das obras. E a decisão foi clara. Quem lê o capítulo 15, nós mencionamos no nosso estudo, não há uma necessidade de se juntar lei e fé, lei e graça.
E, mesmo assim, o problema não acaba. O que acontece depois de Atos capítulo 15, irmãos, é uma desobediência formal a uma decisão conciliar, quando alguns insubmissos resolvem viajar, como Paulo fez, e principalmente revisitar as igrejas que Paulo fundou e ali anunciar um outro evangelho, que é o evangelho que tinha uma composição dupla, Jesus e Moisés. E Paulo havia pregado o evangelho de Jesus Cristo, e não o evangelho de Jesus e Moisés. E o problema chegou a tal ponto que as igrejas da Galácia, que Paulo havia fundado, as igrejas, se rebelaram contra Paulo e acreditaram no que aquelas pessoas de Jerusalém diziam. Então, houve uma duplação por parte das igrejas da Galácia contra Paulo, uma duvidando se o conteúdo do que Paulo pregou, do evangelho que Paulo pregou, na verdade era autêntico. Segundo, começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo, ele escreve essa carta para defender o evangelho que ele havia pregado, a autenticidade do evangelho que ele havia pregado, e também para defender o seu apostolado, coisa que ele vai fazer também na segunda carta aos Coríntios. O problema em Coríntios foi maior do que nas igrejas da Galácia. Quem lê a segunda carta de Paulo aos Gálatas vai ver o sofrimento de Paulo. Parece que a rejeição dos coríntios a Paulo foi muito maior do que as igrejas da Galácia. Porém, a igreja da Galácia foi a primeira, aquele primeiro filho, e Paulo sofre muito também. Paulo está irado, Paulo está nervoso quando ele escreve essa carta aos Gálatas, e a gente vai ver por quê. Eu vou tentar detalhar isso para você. Então, Paulo ele está ali defendendo o evangelho de Cristo e defendendo o apostolado dele. E por quê? Porque os judaizantes e os gálatas estavam crendo que o evangelho da justificação pela graça, somente pela fé, era preciso ser somado à guarda do sábado, à guarda da lei, à necessidade da circuncisão, a leis dietéticas, e isso era uma afronta à liberdade que Cristo veio proporcionar àqueles que creram. Se a gente lê esses versículos aí que eu coloquei, do capítulo 15, e eu vou pedir para você abrir Atos capítulo 15, são 3 versículos, o primeiro, o quinto e o 24º. Aí mostra claramente qual era o ensino dos judaizantes. Se você abrir comigo aí em Atos 15, a gente vai ver. Versículo 1. Olha como começa o concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Meus irmãos, eles traziam um acréscimo perigosíssimo, ou seja, a salvação não é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé e pela guarda da lei. Eles dão uma sentença. Eles dizem, vocês não vão poder ser salvos. E esse é um problema muito grave. E isso é por isso que Paulo está tão irado quando ele escreve essa carta. Eles estão acrescentando uma cláusula que negava a salvação exclusiva por Jesus. E quando o problema é apresentado aqui no Concílio de Jerusalém, nitidamente se coloca que sem a circuncisão vocês não vão poder ser salvos. Eles colocam a circuncisão, que foi o sinal da aliança do Velho Testamento, como necessário para ser sinal também da nova aliança. Porém, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que Jesus, quando deu os 2 sacramentos, um sacramento desses 2, que é o batismo, é sim o sinal da aliança, da nova aliança. Se na primeira aliança, o Velho Testamento, o sinal da aliança que Deus tinha com o povo de Israel era a circuncisão, na nova aliança,
é o batismo. E na nova aliança tudo se amplia. Enquanto na primeira aliança a circuncisão era feita apenas no macho, no homem, o batismo agora é oferecido para crianças, para homens e mulheres, idosos, todos. O evangelho não é pregado só para homens, e sim para todos, crianças, homens e mulheres. Há uma ampliação muito maior no símbolo da aliança símbolo da aliança do Novo Testamento. E se você vai para o versículo 5, ainda do capítulo 15 de Atos, diz assim: então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Eles vão além, não é só mais circuncisão. É necessário. Isso quer dizer que a fé em Jesus Cristo é limitada, carece de acréscimo. E é como se dizer que a obra de Jesus é imperfeita e é parcial, e precisa da obra de Moisés para completar. Isso é um absurdo. Eu vou falar disso também daqui a pouco. Versículo 24, que é praticamente o final, a decisão do Concílio de Jerusalém. Ele diz assim: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização. Você vê que é, de fato, um levante, uma rebelião no meio da igreja nascente, ali em Jerusalém. Um grupo que é chamado pelos estudiosos de judaizantes, eles são, entre aspas, cristãos, que querem uma parceria, Jesus e Moisés. Nós cristãos, nós queremos Jesus solo, só Jesus. Jesus não precisa de Moisés, Jesus não precisa de Elias, Jesus não precisa de anjos. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer, que Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que anjo, maior que Melquisedeque, maior do que qualquer um. Na Transfiguração, Mateus 17, quando Pedro e João, Tiago e João estão ali no Monte da Transfiguração com Jesus, há uma voz, um trovão, e eles veem Elias e Moisés com Jesus. A voz diz: este é meu filho amado, e Deus aponta somente para Jesus, diz: a ele ouvi, não é ouçam Elias, não é ouçam Moisés. Moisés teve sua parte na história da salvação, mas a obra de Moisés, ela não completa a obra de Cristo. Pelo contrário, a obra de Cristo completa a obra de todos que vieram antes dele. Jesus é maior que todos. E Jesus é o Salvador, pleno, total, suficiente. A obra que Jesus fez, ninguém fez e fará. Não há condição para que a obra de Jesus para que ela entre em ação, para que ela entre, seja revogada. Não há. Jesus é total, é pleno. E isso fica claro aqui no Concílio de Jerusalém, que pessoas sem autorização dos apóstolos subiram para Antioquia, e a gente vê com a carta aos Gálatas que também foram estes homens à região da Galácia para deturpar o evangelho que Paulo havia pregado. Próximo slide, por favor, Fernando. E agora a gente olhando para o Evangelho, a carta de Paulo aos Gálatas, agora volte, saia de Atos, venha comigo passear um pouco sobre o Evangelho, sobre a carta de Paulo, estou usando o termo Evangelho, a carta de Paulo aos Gálatas, e você vai ver que o problema que o Concílio de Jerusalém se debruçou para resolver é basicamente os mesmos problemas que chegaram às igrejas da Galácia. E você vê esse grupo insubmisso, esse grupo rebelde, chamado judeus judaizantes, cristãos judaizantes, esse grupo que se formou desde Jerusalém, não respeitou a decisão do Concílio de Jerusalém, e eles vão para aquela região. E Paulo evidencia e mostra o que é que eles pregavam. Vamos começar do capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5, versículo 4, está escrito assim:
Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo está tratando o problema. Qual o problema? Que os judaizantes chegaram na Galácia e ensinaram que eles precisavam se justificar pela lei. E a justificação é pela fé. Foi essa doutrina primeira da Reforma Protestante. Lutero, ele se converteu lendo Romanos, que diz: o justo viverá pela fé, que a justiça de Deus ela é imputada a nós. Porém, Lutero ele fez uma afirmação. Lutero fez 2 comentários da carta aos Gálatas. Um no começo da sua conversão e um ao final da sua conversão. O pessoal gosta mais do primeiro. E Lutero tinha uma frase muito interessante, né? Porque Lutero ele cunhou a doutrina da justificação somente pela fé, que era uma resposta à ideia de que a justificação é pela lei, pelas obras humanas, pelo mérito humano, pelo esforço humano. A salvação é somente pela fé. E Lutero dizia: sou amigo de todas as outras cartas do Novo Testamento, mas eu me casei com Gálatas. Ele se converte lendo Romanos, mas ele entendia que Gálatas, por ser uma parte menor, era mais fácil de se compreender a mensagem do Evangelho. E ele diz: eu me casei com Gálatas, eu tenho um compromisso com essa carta. Essa carta traz a essência do Evangelho, ela explica o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que Paulo, quando identifica aqui no capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer que a justificação é somente pela fé, e que os Gálatas, depois do ensino que haviam recebido dos judaizantes, estavam agora acreditando que a justificação era pela lei. Vá para o capítulo 4, versículo 10, por favor. Lá está escrito: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas do ano. Paulo está acusando a igreja da Galácia, porque não fora isso que Paulo havia ensinado quando ele pregou o evangelho para aquelas igrejas. Aquelas igrejas estavam retrocedendo às práticas judaicas, que Paulo, ao escrever aos Colossenses, vai dizer que isso era sombra do que havia de vir. Você já imaginou no que significava que Paulo dizer que a prática do Velho Testamento, dessas regras, eram sombra? Eu vou te dizer o que significa. Qualquer um que, a depender da posição do sol, vai andando, perceberá que a sua sombra se projeta. A sombra não é uma realidade palpável, ela é apenas uma projeção. Ela antecipa uma sinalização do que virá, que seria a pessoa mesmo. Então, quando Paulo diz que a prática da lei era sombra, era apenas projeção do que havia de vir. Então, quando Paulo diz isso, vocês cumpriam a lei, vocês estavam ali vivendo na expectativa do que viria. Então, a lei era a sombra. Quando Jesus chega, não é mais necessário ter essa prática das coisas que são comuns à época que a sombra projetava. Agora que Jesus chegou, não há mais necessidade de olhar para a sombra, a gente olha para Jesus. Então, Paulo vai chegar a dizer que isso é rudimento, isso é coisa que obedeceu um propósito até que Cristo chegasse. Depois que Cristo chegou, a lei não tem mais essa necessidade de cumprimento. E hoje a gente vê um problema muito sério. Você vai encontrar igrejas que se dizem cristãs, que guardam sábados e também guardam questões com relação a alimentos, não circuncidam-se, mas tem práticas judaizantes no meio dela. A gente vê a própria igreja, e tem que citar, infelizmente, a igreja da Valnice Milhomes, que hoje é chamada Apóstola Valnice Milhomes. Ela guarda o sábado, ela tem muita propensão às festas judaicas,
Então, muitas igrejas cristãs, até as comunidades evangélicas, boa parte delas, os pastores usam o nome daquele, o talit. Vão pregar com talit. Você vai encontrar o Edir Macedo pregando com talit. Quando não, com solidel, ou também tem o nome de kippah. Outros vão introduzir o shofar na igreja. Outros vão colocar na igreja não só a Páscoa, mas a festa de tabernáculos, a festa de Pentecostes. Até os católicos estão usando muito a festa de Pentecostes. Isso é rudimento, isso é sombra. Jesus já chegou. E o papel da lei já foi cumprido. Agora a gente vive numa nova aliança. Por isso que não estamos na velha aliança. Jesus criou uma nova aliança baseada no sangue dele, não há necessidade de cumprir. E Paulo é claro, dia. Qual dia que os judeus guardavam? Sábado. Então não é necessário mais guardar o sábado. Mês, havia a festa da lua nova. O ano que os judeus têm até hoje é o ano lunar, normalmente de 29 dias. E ele começa com a lua nova, e toda lua nova havia uma festa religiosa. E Paulo vai dizer que vocês estão guardando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos sabáticos, etc, etc, etc. Então aí você tem uma segunda pista do ensino judaizante no meio da igreja. Agora, 5:2, capítulo 5:2 de Gálatas. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha a sentença, olha a dureza de Paulo. Paulo está dizendo, se vocês cederem à proposta judaizante de circuncisão, então ele está falando de gentios, pessoas que não eram judeus. E o judeu era circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo a gentios, vocês não podem cair nessa. Isso não é uma prática que o cristão precisa fazer. O batismo já faz isso. E ele vai dizer, de Cristo nada lhe serve, ou seja, em vão Cristo fez a obra que fez. Se vocês querem viver na primeira aliança, viver no Velho Testamento. Se você olhar agora o capítulo 6, de 12 a 13, capítulo 6, de 12 a 13, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Mais uma denúncia de Paulo a esses que querem obrigá-los, ele usa o termo, obrigá-los a circuncidar. Então, o problema está aí. O problema está presente, e Paulo dá a sentença final, quando no capítulo 2, versículo 21, e esse é o texto que eu quero que você grife na sua Bíblia, para que você não ceda jamais à proposta judaizante, que não só vigiu-se na época do apóstolo Paulo, mas agora a gente vê o problema retornando ao seio das igrejas atualmente. Capítulo 2, versículo 21, Paulo vai dizer, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, que se a ressurreição dos mortos não existe, em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa fé, e Cristo morreu em vão. Aqui Paulo vai dizer que se eu anulo a graça de Deus, e por que Paulo usa esse termo, anular a graça de Deus? Porque toda vez que eu coloco algo que eu tenha que fazer para completar a obra de Cristo, ou seja, obedecer à lei, fazer um esforço humano para ser salvo, eu estou desmerecendo, ou como Paulo diz, anulando a graça de Deus. O que é graça? É entender, é perceber que você foi salvo,
sem merecer, sem fazer algo que lhe desse direito à salvação. A salvação é um ato generoso da parte de Deus, fundamentado no que Cristo fez na cruz por nós, e imputado a nós. Imputar é colocar em nós. A justiça não é a justiça própria. A justiça é uma justiça conquistada por Jesus, e essa justiça conquistada por Jesus é colocada em nós, e a gente não fez nada por merecer. É isso que é evangelho. O evangelho é o evangelho da graça. Se alguém é salvo pela graça de Deus. Não há merecimento nenhum em nós, nem do que a gente fez, nem que Deus preveu que a gente iria fazer algo bom. Deus nos deu graça, favor imerecido, salvação imerecida. Por isso que quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 até o capítulo 4, Paulo vai dizer, olhe para a vossa vocação, veja se existe alguém de nobre nascimento entre vocês. Existe gente simples que Deus chamou. Quando Deus fala no Velho Testamento para Israel, que Deus chamou Israel, aquela nação, pela graça, ele vai dizer, não há virtude em vocês, Israel. Vocês são uma nação insignificante, um povo pequeno, e eu, na minha graça, escolhi vocês. Não há mérito, não há virtude em nós quanto à salvação. Ninguém se salva, nós somos salvos. É isso que é graça. É receber algo que a gente não merece. E a salvação que você recebeu foi uma dádiva de Deus. É o evangelho da graça, do favor de Deus. Isso a gente vai falar mais profundamente. Então, isso é evangelho. É o evangelho da graça. E toda igreja que coloca a pregação, Jesus é Salvador, mas te faz fazer coisas como se fossem coisas que te ajudassem a salvar, está no mau caminho, está equivocado. Ok, próximo slide, Fernando. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele está admitindo que os judaizantes foram bem-sucedidos na influência desordeira aos irmãos da Galácia. Eles conseguiram, ao ponto de Paulo ter notícia de que aquela igreja estava passando depressa para um outro evangelho. E então, quando Paulo escreve essa carta, o propósito era claro, neutralizar esse perigoso erro, reenfatizando o quê? Olha o que está em negrito aí. O glorioso evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. A justificação somente pela fé, sem as obras da lei. Então, Paulo está tentando neutralizar a pregação dos judaizantes, relembrando os irmãos que a salvação é obra da graça de Deus. Nós somos justificados somente pela fé. Eu não sei se vale a pena falar um pouco sobre o termo justificação. Paulo vai falar dele em Romanos de uma forma mais profunda. A palavra justificação nos leva a um tribunal, bem como a palavra resgatar nos leva a uma praça de venda de escravos. São termos que têm diferenças teológicas, mas que mostram diversos aspectos da salvação. Vamos falar um pouco da justificação pela fé. Quando Paulo fala desse tema mais aprofundadamente em Romanos, Paulo vai dizer que ninguém se apresenta diante do tribunal de Deus como inocente. Nós somos culpados diante do tribunal de Deus. E o que acontece? Quando nós chegamos perante o tribunal de Deus, a justiça de Deus em Jesus é imputada em mim. Essa justiça que Jesus conquistou ao morrer a nossa morte, a pagar a nossa conta, nos favorece de tal forma que, mesmo eu não tendo feito algo para justificar a minha salvação, eu recebo a justiça de Cristo. Ela é imputada a mim. E quando Deus vai me julgar, ele não me julga mais por minhas obras e ações, pela minha natureza pecaminosa. Ele me julga pela obra de Cristo. Note, não é a obra humana que vai convencer a Deus de que eu devo ser salvo, senão eu seria justo.
Quando a obra de Cristo é imputada a mim, eu não sou justo, eu sou justificado. Olha a diferença. Justo é aquele que tem como se apresentar diante de Deus e dizer: eu sou inocente. Portanto, eu mereço ser declarado justo. O justificado é aquele que é merecedor de condenação, porque ele não fez nada para se salvar, e se encontra contra eles acusações pesadíssimas. Porém, ele recebeu um benefício de alguém que cumpriu o que ele teria que cumprir. Então, ele recebe sobre si a imputação, uma transferência, um não direito, mas um favor, para chegar diante de Deus, e Deus, então, não olha mais para o que eu fiz, mas olha para o que Jesus fez. Então, Deus não pode me declarar justo, porque não há virtude em mim, mas Ele pode me declarar justificado, justificado por Jesus. Então, as obras que Jesus fez, de morrer, de padecer por nós, de se humilhar por nós e de morrer por nós, toda esta obra vem sobre mim. Por isso que Paulo vai dizer que eu estava em Cristo na sua crucificação. Eu estava sendo representado por ele. Por isso que eu estou em Cristo quando ele morre. E eu estou em Cristo quando ele ressuscita. Representativamente, ele estava comigo, morrendo e ressuscitando. Por isso que quando eu estou perante o tribunal de Deus, a justiça dele vem sobre mim. E não vem para me condenar, a justiça de Deus vem para me salvar. Ele aplica a obra de Cristo em mim e assim eu sou declarado justo. Isso é muito forte. A doutrina católica vai dizer que quando eu sou batizado, eu sou justificado, ou seja, eu sou purificado de tal forma que eu tenho condições de me apresentar ao tribunal de Deus e ser absolvido. Nós, reformados protestantes, dizemos que não. O que nós recebemos não é uma purificação dos meus pecados, é o perdão dos pecados. Eu não me torno uma pessoa, de uma palavra, cândida, que é branco, né? Eu não me torno uma pessoa pura. Tanto é que depois que a gente se converte, a gente tem que conviver com as duas naturezas. Antes de Cristo, eu tenho a natureza carnal pecaminosa. Depois de Cristo, o Espírito Santo vem habitar em mim e eu tenho a obra do Espírito contra a obra da carne. Romanos 8, você lembra isso? Você vai ver também isso em Gálatas 5 e 6. A obra da carne e o fruto do Espírito. Por isso que nós que estamos agora em Cristo, que fomos justificados, temos ainda vestígios da natureza pecaminosa, mas se a gente pender para o lado do Espírito, a gente vai ter a vida de santificação. Mas a gente pode pender para a carne, viver uma vida apática, fria, indiferente e voltando à prática de pecados. E a gente precisa viver uma vida de santidade em todas as áreas, para que isso seja a vitória do Espírito Santo contra a minha natureza carnal. E isso só acaba quando a gente chegar no céu. A luta contra o pecado é diária, constante e é até a nossa morte. A santificação é o quê? É a vitória diária, é o progresso em obedecer a Cristo, em pender para aquilo que Cristo nos propõe. Em Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, mostrando que a proposta cristã não é uma proposta somente de salvação, é uma proposta de santificação. É inconcebível alguém dizer que foi justificado pela fé em Cristo e vive como antes. Tem que haver uma vida nova e diferente, tem que haver uma mudança, como houve em Paulo. Paulo perseguia a igreja, depois Paulo passou a ser perseguido e passou a viver para a glória de Deus, e tudo que ele viveu foi para dizer que Cristo vivia nele. Ele vai dizer isso aqui em Gálatas: não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que vivo pela fé, vivo pela graça de Deus, aquele que me amou e que por mim morreu. É isso, irmãos. Então, justificação pela fé, sem obras da lei, é o núcleo, é o cerne, é o embrião do Evangelho. Agora, eu vou colocar isso agora, já que estou de carreirinha, é necessário que a gente entenda.
Então, vou ter que excluir a lei, eu vou viver uma vida sem lei, sem obras? Não. Uma coisa é você fazer algo para receber favor de Deus, outra é você fazer algo para glorificar o nome de Deus. Ou seja, as obras devem ser filhos da mãe. Eu estou falando isso sem xingar ninguém. Qual é a mãe? É a fé. A fé é a mãe das obras. A fé, as obras são reflexos, são decorrência, nascem da fé. As obras são fundamentais e necessárias na nossa vida. Quando eu amo, quando eu estendo a mão ao necessitado, quando eu ajudo o necessitado, quando eu perdoo alguém que pede perdão, quando eu dou frutos dignos de arrependimento, quando eu honro o nome de Deus, tudo que eu faço não é para me salvar, mas é justamente para dizer: existe fé em mim, porque eu faço e o que eu faço é fruto de uma fé. Nesse sentido, as obras são necessárias. E é nesse sentido que Tiago, na sua carta, vai dizer que sem obras a fé é morta. Ou seja, a fé inexiste. A fé não existe no coração daquele que diz crer. A evidência de que eu tenho fé é que a fé me leva às obras. A diferença básica é que eu não faço obras para salvar ou me justificar. Eu faço obras para glorificar o nome de Deus e como fruto, como nascendo da fé. É essa a diferença. As obras são extremamente necessárias. Por isso que, quando a gente for ler aqui a pouco a estrutura da carta, a gente vai ver que os dois últimos capítulos aos Gálatas diz que o evangelho ele precisa de prática. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Então, o evangelho precisa de prática. Quem diz seguir Jesus, amar Jesus, está numa igreja, mas não tem compromisso com a prática cristã, essa pessoa tem que revisar se existe fé verdadeira no seu coração, se ele foi justificado pela fé. Ok, próximo slide, Fernando. Então, a gente vê claramente que Paulo vai falar da justificação pela fé, a gente tem falado disso, e vamos ler o capítulo 5, versículo 4, em que Paulo vai dizer: vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. Ou seja, não estão vivendo uma vida debaixo da graça, estão vivendo uma vida em cima do merecimento, do mérito humano, e não naquilo que Cristo fez. E assim, eles estão guardando datas, festas, aí eles estão querendo circuncidar-se. Dessa forma, estão deturpando o Evangelho. Próximo, Fernando. Nós está voltando, Fernando. Aí. Aí nós temos o esboço da carta aos Gálatas. E eu vou falar de uma forma breve do todo, né, de toda a carta, para depois a gente começar de forma bem particular sobre as partes da carta. O tema eu já falei, né, a liberdade que o Evangelho traz, que a obra de Cristo trouxe, é uma obra de emancipação, é uma obra de libertação. E se você for ler Gálatas essa semana, eu vou te desafiar a ler Gálatas sobre a ótica da libertação. Quantas vezes Paulo vai se referir à libertação que o Evangelho traz? E aí nós temos a saudação, que vai do capítulo 1 até o capítulo, do versículo 1 ao 10, há um erro aí meu. Depois nós vamos corrigir isso, ao 10. No capítulo 1, Paulo vai falar da autenticidade do Evangelho e do apostolado, do seu apostolado, o apostolado de Paulo, porque que estava sendo atacado na igreja aos Gálatas, a igreja dos Gálatas era justamente o Evangelho e o apostolado. E Paulo vai fazer uma narrativa pessoal, e ele vai dizer: olha, o Evangelho ele é genuíno quanto à sua origem, capítulo 1, ele é genuíno quanto à sua natureza, o seu conteúdo.
Ele vai dizer que o evangelho que ele pregava é diferente dos judaizantes, porque ele era igual ao evangelho que os apóstolos pregavam. E mais, Paulo está dizendo que o evangelho que ele recebera era um evangelho que ele recebeu direto de Cristo. Ele não aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu de apóstolo lá em Jerusalém. Ele não recebeu carta de Jerusalém, porque ele era apóstolo de Jesus. Ele não precisava ter uma delegação de Jerusalém para ser apóstolo ali na Galácia. E isso a gente vai aprofundar mais adiante, porque se Paulo é apresentado como um impostor, o seu evangelho também é enganoso. Então, quando você trabalha contra a idoneidade de alguém, tudo que ele faz é questionável. Essa é uma prática muito comum hoje nas redes sociais. Mexa com o que a pessoa é e tudo que ela faz é colocado em xeque. E todo esse capítulo 1, Paulo vai defender tanto o seu apostolado quanto a autenticidade do Evangelho. Próximo slide, Fernando, por favor. A segunda parte de Gálatas também são 2 capítulos. Agora não é mais um argumento pessoal, é um argumento doutrinário. Esses 2 capítulos, se a gente for pensar em termos de doutrina, eles são o cerne doutrinário da base que Paulo vai construir para, de novo, fortalecer o evangelho que ele havia pregado quando fundou a igreja na primeira viagem missionária. Paulo vai dizer que o evangelho que ele pregou é superior ao evangelho que os judaizantes haviam pregado. Ele vai argumentar que ele é superior na nova relação que efetua, no capítulo 3. E no capítulo 4, nos privilégios que esse evangelho confere. Ele é superior em tudo. É o evangelho que vem não só ensinado por Jesus, mas também o evangelho que Jesus revela ao apóstolo Paulo. Ele não aprende numa escola, ele não aprende numa faculdade teológica, ele aprende direto, como os demais apóstolos haviam aprendido. A parte final da estrutura de Gálatas, a terceira parte é a verdadeira liberdade do evangelho. E aí vem a aplicação prática. Se você prestou atenção, são 3 partes. A primeira parte, a autoridade do Evangelho. A segunda parte, a superioridade do Evangelho. E a terceira parte, a verdadeira liberdade do Evangelho. Se a primeira parte, Paulo vai trazer um argumento pessoal da sua vida, a segunda parte do livro, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo vai trazer um argumento doutrinário. E a última parte, que é a verdadeira liberdade do Evangelho, Paulo traz a aplicação prática, é isso que eu estava falando para vocês há pouco. O Evangelho, que é doutrinário, precisa desembocar uma parte prática. Nós não abraçamos uma filosofia intelectual, nós abraçamos o Evangelho vivo, o Evangelho que é poder de Deus, não só para me salvar, mas para me santificar, para me levar a parecer como Cristo é. E Paulo vai dizer isso em Romanos, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós fomos eleitos para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Conforme, para nos parecer com Cristo. Aí, ao final, capítulo 6, ele faz uma conclusão, mas vocês perceberam que é a carta da liberdade por meio do Evangelho. O teor de toda a carta é a defesa do Evangelho. E vocês vão aprender o que é o Evangelho. O Evangelho é o cerne, aquilo que é inegociável. São cláusulas pétreas que ninguém pode mexer, nenhum pastor, ninguém que se chame apóstolo pode mexer na cláusula pétrea, que a salvação é pela fé. Bom, para a gente entrar na saudação, antes de entrar na saudação, Fernando, a gente vai entrar. Deixe-me fazer um comentário aqui que tem a ver. Pode voltar o slide anterior, Fernando, por favor? A gente vai falar um pouco sobre o termo evangélico. O termo evangélico é uma construção de um momento histórico ali nos Estados Unidos, sobretudo na década de 50, na década de 60, quando o fundamentalismo cristão anterior ao termo evangélico
ele existiu de uma forma muito interessante. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma rápida. Eu sei que isso vai ser difícil, mas preste atenção. Coloca aqui, foca em mim. Houve um momento na história chamado, na história teológica, o liberalismo teológico. Isso aí é no final do século XIX, 1840, até os anos 30, o movimento da libertação, não, a crítica ao evangelho e o termo está me faltando, liberalismo teológico. Quando se começou a criticar a Bíblia, quando se começou a colocar dúvida no conteúdo bíblico, alguns estudiosos, sobretudo na Alemanha, levantaram que o que está na Bíblia é história de carochinha, precisava de uma revisão, de uma releitura, de uma reinterpretação. Isso foi o movimento do liberalismo teológico. Aí vem, justamente aí no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, um movimento fundamentalista que dizia assim, nós cremos nos fundamentos, e eles escreveram volumes de livros para dizer os fundamentos da fé cristã, para se posicionarem, sobretudo os professores de Princeton e Yale e uma outra faculdade ali nos Estados Unidos, eles se juntaram para dizer as universidades não podem ser apenas científicas, elas também têm que ter um aspecto teológico. E começou a haver uma aversão, desde aquela época, à ideia da religiosidade, da influência religiosa no ensino científico, e foi um grande dano, porque os grandes cientistas eram cristãos e professavam sua fé. Não há incompatibilidade entre ciência e fé, mas a ciência atual tenta nos convencer dessa incompatibilidade. E esses professores dessas universidades, eles criaram um movimento chamado fundamentalistas e escreveram livros para dizer o fundamento da fé cristã e lutar por eles. A palavra depois perdeu o sentido, fundamentalista passou aquele que é radical. E não é isso que os fundamentalistas primeiros fizeram. Eles lutaram pela fé. Como o termo se desgastou, surgiu ali já na década de 50 e 60 o termo evangélico. O termo evangélico é um termo que teve sucesso na sua apresentação, porque o evangélico, esse termo, tem doutrinas básicas fundamentais a todos que são cristãos, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia. Coisas que são fundamentais, identificam quem é evangélico. Por exemplo, quem é evangélico? É aquele que crê que Jesus é Salvador, que ele morreu na cruz, ele morre em nosso lugar, que a sua morte é substitutiva, que o seu sangue nos livra e nos lava de todo pecado, que ele perdoa e perdoou os meus pecados, por isso que eu sou salvo, não há mérito humano. O evangélico crê na autoridade das Escrituras como palavra de Deus, que Deus fala por meio da sua palavra, como base de toda a nossa vida. Ela é a regra de fé e prática. O Evangelho crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Evangelho crê na necessidade da observância dos dois sacramentos que Jesus deixou, o batismo e a Santa Ceia. O Evangelho acredita na necessidade da evangelização por todo o mundo, de se reunir para cultuar a Deus, de viver em comunidade que chama-se igreja, de tratar e viver uma vida como irmãos, e o batismo e outros temas comuns a todos que são cristãos. É evangélico. Eu diria que ser evangélico é viver como na dimensão de um ovo frito. Você tem a gema, que são essas doutrinas fundamentais, que a gente não abre mão, não negocia, e por fora você tem a gema, são aquelas coisas que nos diferenciam. Por exemplo, você vai encontrar, sendo evangélico, aqueles que creem na gema do ovo, nas doutrinas fundamentais, mas diferem no sistema de governo. Você vai encontrar algumas igrejas que são evangélicas, que são congregacionais, que são presbiterianas e que são episcopais.
e isso não causa nenhum problema, porque isso é claro, isso aqui não é o centro. Você vai ter diferença de batismo, um batiza mergulhando, um batiza aspergindo, outro batisma com água na barriga. Isso aí não é base, não é centro, não é gema. Uns aceitam louvor com hinos, sem muita emoção, outros é um reteté, outro é pulo, é grito. Isso aí também não mexe no centro. Tudo que mexe no centro é mexer no centro do Evangelho. E a gente diz que evangélico é aquele que crê no cerne e se diferencia na clara. Por isso que você vai encontrar muitas igrejas que têm esse título evangélico, mas se diferem em algumas coisas. Porém, o problema atual é que tem muitas igrejas hoje que se chamam evangélicas, mas a gema deles está tudo misturado. Esses não são evangélicos, porque eles mexem nas doutrinas fundamentais da fé cristã. E nós não vamos ter tempo de tentar diagnosticar e de apontar, mas é isso que significa ser evangélico, é aquele que leva o evangelho do Senhor Jesus como base central e os ensinamentos básicos do Novo Testamento. Ok? Então vamos lá, vamos para a saudação. A gente talvez, que horas nós temos aí, minha consciência? Nós vamos ficar só na saudação hoje, tentar ficar só na saudação, para depois abrir para perguntas e contribuições da parte dos irmãos. Vamos lá, tentar hoje, até o versículo número 5. Depois de ter dito tudo o que eu disse, vai ficar fácil você entender essa introdução. Essa saudação que Paulo faz, que é uma saudação que vai do versículo 1 ao versículo 10, é uma saudação que tem 3 características. Primeiro, é uma saudação breve. Em comparação às outras cartas que Paulo escreveu, foram 13. Paulo nunca foi tão breve, tão sucinto na sua saudação. Normalmente, Paulo, quando ele escreve, ele vai se identificar como remetente, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tudo mais. Depois, ele vai apontar o destinatário. E uma terceira característica das cartas introdutórias de Paulo é que ele vai fazer um agradecimento, um louvor ou uma oração. Um agradecimento, ou uma oração, ou um louvor. Por exemplo, você vai em 1 Tessalonicenses, Paulo vai louvar aquela igreja. Ele vai falar que a igreja dos Tessalonicenses é uma igreja modelo para toda a Caia. A Caia é a região romana, que é Grécia hoje. Toda a Caia. Ela passou a ser referencial de fé, de ação e de vida. E Paulo faz uma gratidão. Aos Efésios, Paulo vai se apresentar como apóstolo, vai dizer a quem se remete a carta, aos Efésios, e ele faz uma oração. E, às vezes, é uma oração longa. Aqui, não. Paulo gasta poucas linhas. Paulo, vou ler aqui. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão, e todos os irmãos que estão comigo. Está dizendo que os companheiros dele também escrevem aquela carta com ele. As igrejas da Galácia. Ponto. Ele não ora pela igreja da Galácia. Ele não faz um elogio e ele não tem uma palavra de gratidão a Deus pelas igrejas da Galácia. Pelo contrário, ele já entra a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É a introdução, a saudação mais breve, porque Paulo estava tão abalado com o que estava acontecendo naquela igreja, que ele estava querendo entrar logo com a voadora. Tanto é que ele entra no versículo 6 dizendo: admira-me muito.
de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. Ele já entra num assunto e ele diz assim: eu estou admirado, eu estou assim pasmado, eu estou passado. Ou como dizem os adolescentes, eu estou chocado com o que está acontecendo. Mas vamos primeiro para o versículo 1, 2, porque tem a ver com todas as acusações que Paulo está sofrendo. Paulo ele inicia dizendo: Paulo designa-se como apóstolo. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo. Eu não sou impostor, como vocês têm dito aí na igreja. Eu não sou um enganador, como tem sido sugerido por parte dos judaizantes. Eu sou um apóstolo. Deixa-me explicar um pouco o que significa esse termo apóstolo. O termo apóstolo, de alguma forma, era um termo comum dentro do judaísmo. A palavra apóstolo é aqueles que têm uma mensagem especial e que são enviados com essa mensagem especial ou com uma função especial. O apóstolo Paulo, naquela época que ele era judeu e ele foi para Damasco, ele foi com uma carta para prender todo judeu que havia se convertido. E quando a carta era dada pelo Sinédrio, o título era que Paulo era um apóstolo, era um enviado em nome do Sinédrio. E todos que tinham uma missão especial no judaísmo eram chamados de apóstolos. Não é um termo cristão, é um termo que já havia no meio do judaísmo. É alguém que tem conferido uma missão ou uma mensagem especial a passar para uma região ou para um grupo de pessoas. Nesse sentido, nós já aprendemos que a palavra apóstolo significa enviado. E quando Paulo diz que ele é apóstolo, ele está dizendo que ele é enviado da igreja de Jerusalém, ou Paulo está dizendo que ele é enviado de Cristo? Porque havia essas duas possibilidades. A igreja de Jerusalém poderia muito bem enviar alguém e dizer que ele era um apóstolo. Nesse sentido, Barnabé é um apóstolo. A Bíblia em Atos diz que Barnabé é um apóstolo. Mas ele não conviveu com Jesus, ele não aprendeu diretamente de Jesus. Ele aprendeu ali com os apóstolos, Barnabé, no caso. Paulo vai dizer o seguinte: eu sou apóstolo, mas não sou apóstolo da igreja de Jerusalém. Eu sou um apóstolo enviado por Jesus, da parte de Deus e da parte de Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu sou apóstolo como os 12. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Paulo está dizendo: eu sou parte dos 12. Quando Jesus manda os 12 nas missões, de 2 em 2, diferente dos 70, os 12 que conviveram com Jesus durante 3 anos, aproximadamente 3 anos, conviveram com ele, não só tiveram o ensino formal, mas também a prática formal de Jesus, e é a estes que Jesus dá a missão de dirigir a sua igreja. Estes são os 12. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai encontrar a diferenciação dos 12 apóstolos e dos demais que são enviados. E Paulo vai dizer isso lá em Corinto, quando a gente for estudar a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que ele é um apóstolo fora de tempo, ele é como um aborto, fora de tempo. Ele está dizendo que ele veio numa época em que Jesus não estava mais aqui, mas ele vivenciou todas as necessidades. Não, deixa eu formular essa frase. Ele teve em Cristo tudo que um apóstolo que foi enviado por Jesus, que compunha o número de 12, teve. Paulo vai fundamentar isso lá na segunda carta aos Coríntios. Paulo vai dizer: eu vi Jesus, eu convivi com Jesus, porque Jesus falou comigo no caminho de Damasco e também na Arábia. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, aprendi direto de Jesus. Eu tive um tempo com Jesus. Jesus ressurreto apareceu para mim. A revelação me foi dada. Eu
convivi com Jesus, eu aprendi diretamente com Jesus e ele me enviou. Quando você lê lá em Atos, você vai descobrir que a igreja entendeu que Pedro tinha o ministério da circuncisão, portanto, um ministério aos judeus, e Paulo um ministério à incircuncisão, ou seja, aos gentios. E Paulo vai lutar pelo seu evangelho para dizer que ele não era um apóstolo inferior aos 12. E quando ele diz isso, ele está dizendo: o meu evangelho é igual ao evangelho, tem autoridade semelhante ao evangelho de Pedro, que Pedro prega, que João prega e os demais apóstolos pregam, porque eu sou o evangelho do mesmo quilate. Ele está defendendo seu apostolado porque esse grupo judaizante estava dizendo que ele era inferior, se não impostor, porque ele não tinha convivido com Jesus, ele não tinha aprendido com Jesus. Como é que ele se apresentava como apóstolo no nível dos 12? E Paulo vai dizer: Paulo enviado não da parte de homens, nem de homem algum. Olha a diferenciação. De homens, poderia muito bem dizer, dos apóstolos de Jerusalém. Eu não sou apóstolo enviado dos homens, dos apóstolos de Jerusalém. E nem de um apóstolo tido como mais importante. Por exemplo, Pedro. Eu não sou de homem algum. Ele vai para o singular. Perdoe. Paulo aqui, então, está apontando para a equiparação. Eu sou apóstolo da mesma forma. Não da parte de homens, nem da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo, e se não bastasse dizer que ele era apóstolo por Jesus Cristo, também era de Deus, ele acrescenta. E por Deus Pai. E aqui você vai encontrar, não só aqui, mas em toda a carta aos Gálatas, Paulo falando desse Deus que é Pai, dessa relação de Pai. É lá na frente que Paulo vai falar do Abba Pai, que o verdadeiro evangelho nos leva a essa comunhão profunda com Deus, dessa vivência da filiação e da paternidade, dessa relação profunda de intimidade de pai e filho. Ele diz que é apóstolo enviado por Jesus e pelo Pai. E não é o Jesus que ensinou os 12, que estava vivo entre os homens, que ainda não tinha sido glorificado. Jesus foi glorificado depois que ele ressuscita. Então, ele está dizendo que o Deus que ressuscitou Jesus, é isso que ele vai dizer aqui, o Deus Pai que ressuscitou dos mortos, o Jesus que ele conviveu, ele está dizendo, entre aspas, estava numa posição superior à posição encarnada, quando ele viveu entre os homens, sem a glorificação, e que ele recebeu a instrução do Jesus Cristo já vencedor da morte, já ressurreto, e ele tem isso a mais até. Ele está, de alguma forma, dizendo: olha, se eu tenho que me gabar, vou me gabar disso, que o Jesus que eu encontrei e convivi com Jesus já ressurreto, que já havia recebido o poder da ressurreição em sua vida, e a todos que estão comigo. E ele começa o versículo 3 dizendo: a vocês, graça e paz. Essas duas palavrinhas são importantíssimas para você entender o que é evangelho. E eu diria que a salvação, a razão é a graça e a paz é a consequência da salvação. Ninguém é salvo sem graça. Se Deus não entrar com graça na nossa vida, nós não merecemos ser salvos. E quando Deus entra com graça na nossa vida, o resultado é evidente: surge paz. E essa paz que o Evangelho traz, ela aparece em 3 dimensões. Primeiro, paz consigo. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu tenho um significado. Alguém achou em mim condições de investir amor e significado na minha pessoa. Acreditou em mim. Então, eu tenho paz comigo. Depois, eu tenho paz com Deus. Eu tenho acesso à sua presença. Eu tenho acesso ao Pai. E eu posso ter comunhão com Ele. Eu posso ser chamado de filho dele. Eu posso chamá-lo de Pai. Eu tenho acesso a Deus. Então, eu tenho reconciliação com Deus. Eu tenho paz com Deus. É isso que Paulo vai dizer aos romanos. Tendo, pois, sendo justificados pela fé, tendo paz com Deus. E, por fim, eu tenho paz com os outros. A nossa chamada de reconciliar
os homens com Deus e também nos reconciliar com outros. Não é de ser patrocinadores de guerra, mas sim aqueles que trazem reconciliação e paz. Se a graça é a base da salvação, a evidência da salvação é a paz. Essa paz vem do nosso Deus e Pai, mais uma vez, Paulo apresenta Deus como Pai. Ele apresentou isso antes e depois agora usa o termo paz. Se antes ele havia falado de Jesus Cristo, agora ele fala do Senhor Jesus Cristo, que trouxe a graça e a paz. O Evangelho, guarda isso, é o Evangelho da graça e da paz. É o Evangelho que salva pela graça e que traz a manifestação da paz em 3 áreas que eu já falei para vocês. E qual o propósito, então, da salvação, da obra de Jesus? Nos resgatar. E para nos resgatar, versículo 4, Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. Note, é um ato voluntário de Jesus e um ato de Deus. Quando Jesus vai falar em João a respeito das suas ovelhas, ele diz que dá a vida às suas ovelhas, ele mesmo a dá, ninguém tira dele, ele mesmo a dá, é um ato voluntário. É um auto-sacrifício. Quando você lê João 3,16, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, é um ato do Deus Pai e do Deus Filho. Tanto é que um é graça e outro é paz. Um tem a ação da graça e o outro tem a ação da paz. Jesus dá a paz. E o Pai concede graça ao entregar o seu Filho. O ato da entrega de Jesus, de morrer por nós, não é um ato na marra. Não é como aquela ovelha que é levada à marra para o altar do sacrifício. É um ato voluntário, tanto do Pai que dá a entrega, quanto do Filho que se entregou por nós. Ele não fez isso por obrigação. Foi muito amor, foi muita graça por nós, que se entregou a fim de nos resgatar desse mundo, a fim de nos perdoar os pecados, a fim de nos tirar das garras do inimigo, a fim de nos propor nova vida. Por isso que ele nos salvou. E ele, mais uma vez, vai dizer, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. 3 vezes, em 5 versículos, nós vamos encontrar menção ao Deus Pai, ao Deus de uma relação nova. Não Deus juiz, não é um Deus policialesco, não é um Deus irado, é um Deus Pai, é um Deus que cuida e que nos supre. Ele diz, a quem seja a glória para todos sempre. E para terminar, porque minha consciência diz que nós já estamos adiantados, não vou deixar isso para aqui. Vamos terminar aqui. Então, nós falamos dessa primeira parte, falamos da estrutura geral, do que motivou a escritura dessa carta e dessa saudação inicial, que foi breve, diferente e carrancuda. Paulo aqui não elogia ninguém, Paulo já entra com uma tesourada no pescoço daquelas igrejas que estavam passando rapidamente para outro evangelho. Eu quero pedir, então, aos irmãos que façam perguntas. Perguntas ou nos tragam alguma contribuição. Um de cada vez, irmãos. Perfeito. E eu vou dizer algo mais, eu esqueci de falar na minha exposição. Nós temos, na nossa natureza carnal, humana, decaída, a ideia de que a gente precisa sempre fazer alguma coisa para ter o favor de Deus ou para merecer salvação. A ideia, no mundo, a gente trabalha com a ideia de meritocracia. A gente sempre tem que fazer algo, senão você é salvo. Por isso que algumas igrejas pregam aí que você perde a salvação. E a ideia de perder a salvação é como se a salvação ela fosse conquistada por você, por isso que você perde. A gente crê que quando Jesus nos garante a salvação, que garantiu foi ele na cruz. A gente nunca perde. Agora, o que acontece é que muita gente nunca foi salvo e diz que foi salvo
e ela acha que pode perder a salvação porque ela nunca foi salva, ela só pensou que foi. Porque normalmente o que é salvo, naturalmente ele agrada a Deus. Naturalmente ele quer fazer a vontade de Deus. Quando não faz, ele entra no processo de crise, de culpa, ele vai lá, pede perdão a Deus. Mas o que de fato se arrependeu, ele vai sempre agradecer pela obra feita por Jesus. E que se não fosse aquela obra, ele nunca seria salvo. E por gratidão e louvor à obra que foi feita, que foi tão plena, tão profunda, é que ele vive para a glória de Deus, porque se, de outro modo, ele não poderia ser salvo. E nem manter a salvação. Algumas doutrinas e igrejas pregam assim: Jesus te salvou, agora você está salvo? Se vira, porque se você não tiver cuidado, você pode perder a salvação. Como se Jesus te salvasse provisoriamente e dali para frente você se vire para manter essa salvação. Isso é heresia. Isso é heresia. O Jesus que nos salva é o Jesus que vai nos dar forças para chegar até o fim. Ele vai nos conduzir ao Pai nesse caminho. O filho pródigo desviou, mas antes de morrer, ele voltou. Pode haver altos e baixos na nossa vida, mas no verdadeiro salvo, verdadeiro eleito, sempre volta para os caminhos de Deus e morre no Senhor, porque viveu para o Senhor.